Bem, neste screencast vou criar um pequeno projeto com uma activity. Vou começar por criar uma empty activity com um pedido de restaurante. Uma coisa simples. Eu vou aqui criar New Project e aqui no New Project vou aqui buscar uma empty activity. Agora vou carregar no Next. Nome da aplicação vou meter restaurante. Está mal escrito. Restaurante. E agora aqui na API 21, nas APIs do SDK, vou pôr um bocadinho menos, vou pôr o Lollipop. Ok? 5.1 Lollipop. E vou carregar no Finish e ele vai criar um projeto novo. Por vezes pode ser necessário demorar, pode ser necessário esperar um bocadinho. Isto é normal, ele está a criar índices, está a criar um conjunto de dependências que vão ser necessárias depois para a execução da nossa activity. Mas posso já dizer que temos aqui o formulário em XML, este será o ecrã propriamente dito, e esta é a classe em Java que irá interagir com o ecrã, com este ecrã. Ou seja, este formulário está interligado com esta classe de Java. Vou aguardar mais um bocadinho até que ele crie o projeto. Split. Está a demorar um bocadinho. Ora, já cá está. Pronto. Então, eu tenho aqui a classe em Java main activity, aqui nesta vista em árvore, e aqui no res, no diretório res, tenho aqui um subdiretório layout que tem aqui o formulário, que também já está aberto. Vou começar por desenhar um formulário com uma lista de vários itens para escolher, e vou começar por fazer isso com a alteração aqui deste constraint layout. Não vou usar o constraint layout, vou usar o linear layout. Basta começar a escrever que aqui a caixa das sugestões, este autocomplete automaticamente sugere o linear layout. Pronto, alterou aqui e alterou cá em baixo. Pronto, eu vou apagar para já esta text view. E agora vou criar outro linear layout, ou seja, vou criar vários items e com isso vou criar várias linhas. Um linear layout. E agora, a largura, a primeira coisa que me está a pedir é o tamanho que vai ser definido. Ora bem, para já eu vou escolher o wrap content porque esta opção permite-me limitar o tamanho do layout ao seu conteúdo. O match parent, o que ele faria era herdar as dimensões do contentor pai, que seria este linear layout, e eu não quero isso. Eu para já só quero um linear layout que se limite, cujo tamanho seja limitado ao seu próprio conteúdo. Ele automaticamente vai se auto-expandir consoante o seu conteúdo. Ora bem, wrap content, e na altura a mesma coisa, wrap content. Eu vou fechar o formulário com o sinal de XML e agora tenho um linear layout pai e tenho aqui um linear layout filho. Eu vou começar por construir aqui uma caixa de verificação, uma checkbox. A checkbox, tá? Checkbox, para a altura, vou limitá-la ao conteúdo, wrap content também para a largura e para a altura, e vou fechar a caixa.
caixa. Por acaso não tenho necessidade de escrever o fim de checkbox, basta-me aqui o sinal de fim. Pronto, e tenho aqui uma checkbox. Vou ajustar aqui um bocadinho o tamanho do meu ecrã. O meu ecrã é pequenino. Pronto. E agora já tenho uma checkbox. Agora vou criar para já outro linear layout e já iremos ver a orientação, porque a orientação aqui no linear layout é um pouco importante. Eu vou criar outro linear layout fora deste. Linear layout, wrap content e wrap content. Vou fechar novamente o layout. Está. E eu vou criar aqui para esta checkbox, eu agora vou criar aqui em baixo, vou criar, por exemplo, um campo descritivo com o preço do item, por assim dizer. Vou criar, por exemplo, uma text view. Vou criar aqui uma text view. E vou pôr wrap content na mesma, wrap content, e vou fazer o fecho. Novamente, vou fazer só o sinal de fim. E agora nesta text view vou pôr-lhe um ID. Este vai ser o campo. Um, este campo, esta referência vai ser utilizada depois no Java para fazer a ligação ao formulário. Então eu vou dar-lhe o nome, nesta text view vou-lhe dar aqui o nome de text view, a sigla de pão. O primeiro item será pão, por exemplo. O primeiro item é pão. E aqui também, já agora, nesta checkbox também, vou pôr aqui um ID, arroba mais ID. Não vou escolher nenhuma destas opções em baixo, vou escolher o ID e vou pôr check pão. Pronto. Mais. Agora tenho o preço e vou criar agora aqui um linear layout. Vou criar aqui outro linear layout. Portanto, este linear layout pai já tem dois linear layouts que são filhos, por assim dizer, que estão dentro do maior. Ainda vou criar outro. Vou criar mais um linear layout. E agora tenho três linear layouts. Pronto. Este tem uma checkbox. Eu agora, com esta checkbox, agora vou criar aqui outro objeto que será, por exemplo, uma checkbox. Wrap content. E agora está no mesmo layout. Eu não quero isso. Eu quero que esta checkbox não fique aqui, fique no item seguinte. Esta checkbox, por exemplo, vai ser utilizada depois para um prato principal. Não devia ter posto aqui neste linear layout. Vou passá-la aqui para baixo. Eu vou passá-la aqui para esta opção. Mas antes disso, vamos à questão da orientação. A questão da orientação é a seguinte. Eu quero que o linear layout pi, tenha uma orientação horizontal. Quero que o layout pi tenha uma orientação horizontal. E depois quero que os layouts filhos tenham uma orientação vertical. Eu vou fazer isso. Vou escolher a orientação. Por uma orientação vertical. Ok.
E agora, depois desta orientação vertical do layout pai, vou dizer que os layouts filhos, ok, os três layouts que eu criei, terão uma orientação horizontal. E é aqui que eu depois irei criar os meus objetos. A text view vou voltar a pô-la aqui e vou criar-lhe um texto. Vou atribuir-lhe um texto, um text, e vou pôr aqui o preço do pão. Uma text view TV preço pão. Depois, aliás, aqui TV preço do pão. Aqui no text não vou pôr um texto descritivo, vou pôr já o preço. Eu depois posso extrair este valor na classe de Java. Vou pôr, por exemplo, o pão, vou pôr aqui 4, será 4 euros, por exemplo. Agora aqui, neste linear layout, irei fazer a mesma coisa. Vou pôr este linear layout, vou pô-lo como uma orientação horizontal também. Orientação horizontal. E este vou já defini-lo também como orientação horizontal. Pronto. Agora o que é que eu vou copiar? Vou copiar esta checkbox e esta text view aqui para este objeto. Este objeto já tem uma checkbox, vou copiar só a text view e vou preencher o resto dos atributos. Checkbox, vou abrir aqui antes do final do segundo linear layout, vou colar aqui a text box e em vez de 4 vou para 9 e agora aqui será o preço de frango, por exemplo. Preço de frango. Frango. E agora aqui, portanto, nesta checkbox será a checkbox do pão. Esta text view terá o preço do pão e vou fazer a mesma coisa para as outras. Ou seja, neste linear layout horizontal, vou pôr então um campo descritivo, este para frango, falta-me aqui um ID, claro, falta-me aqui identificar a caixa de verificação, será a checkbox do frango. Ok? Portanto, tenho a checkbox do frango. Reparem, eu já tenho aqui dois items e vou criar agora mais um campo descritivo, ou seja, vou criar mais uma text view que apenas terá a referência a pão. Uma text view na mesma wrap content, vou fechar aqui então a text view e aqui não lhe vou pôr ID, este campo não terá ID, será um campo apenas descritivo e vou pôr text e vou-lhe dar o nome de pão. Okay? Portanto, neste linear layout aqui já tenho aqui três campos, embora estejam muito juntos, eu posso contornar esta situação com padding. O padding, como no HTML, cria um espaçamento. Eu vou criar um espaçamento agora para já de 5 dps. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Vou carregar no Home e vou copiar este. Vou copiar aqui para a TextView também. Vou copiar aqui para a checkbox.
do segundo layout. E aqui também. Este primeiro layout já tem uma caixa de verificação, uma text view, aliás, duas text views. Esta vai ter o preço e esta vai ter o campo descritivo. Perdão. Aqui no segundo layout, a segunda linha, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou copiar esta text view e vou acrescentá-la aqui antes do final do segundo layout. Vou alterar o campo descritivo para frango. Frango. E agora aqui vou fazer a mesma coisa. Em vez de pão vou agora pôr vinho. Okay? Vou pôr aqui uma textil com vinho. Aliás, eu posso já copiar tudo e depois altero. Vou copiar já estes três objetos e vou acrescentá-los aqui no último layout, no terceiro layout. Portanto, basta-me depois só alterar os nomes. Agora não quero frango. Quero aqui o campo, uma checkbox para vinho. Aqui quero o preço do vinho. E aqui será vinho. Em cima, enganei aqui no campo descritivo. O campo descritivo tem TV frango. Eu não quero, só quero frango. Aqui o vinho, eu posso alterar o preço do vinho. Posso meter aqui no preço onde está 9, vou pôr 5 euros. Pronto, e tenho agora aqui três linhas ou três items com três pedidos, com três opções de pedido. Uma coisa muito simples, isto é um exemplo meramente académico, só para explicar aqui a construção de um formulário bem como a ligação ao Java. Portanto, agora, depois de eu ter estes três layouts com estes três elementos, eu vou aqui à classe em Java e agora vou começar a criar ligações. A primeira ligação faz-se através do FindView by ID. E eu tenho aqui uma checkbox, eu vou precisar de criar aqui uma checkbox também. Private checkbox. E agora check. Bom, vou copiar o mesmo nome para não me confundir. Checkbox. Vou copiar este campo. Checkbox. Vou buscar os restantes. Pão. A checkbox de frango. Vírgula. E a checkbox do vinho. Está aqui. Ctrl V. E já declarei aqui três checkboxes. Isto haveria a opção de eu colocar isto numa inner class, numa view holder. Mas para já, como exemplo de introdução ao Android Studio, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a ligação direta destes objetos ao formulário aqui dentro deste método onCreate. Mas eventualmente há uma maneira, através de um view holder, de eu poder fazer esta ligação de outra forma. Então, para já, o que vou fazer é o checkbound. Tá? Peço desculpa. Checkbound. Find View by ID. Find View by ID. Cá está. Find View by ID. E agora aqui dentro eu vou buscar o ID do formulário. Vou começar com R. ID
ID. Eu penso que este R contém todas as estruturas com os dados necessários aqui dentro do Android Studio. E agora vou fazer a ligação a pão. E o que isto quer dizer, o que isto quer dizer é que esta checkbox aqui dentro da classe Java terá uma ligação direta a esta checkbox que está no formulário. E este Find View by ID é precisamente isso que ele faz. Ele faz esta ponte entre o formulário e a classe. Vou fazer a mesma coisa para os outros também. Para o pão, para o frango e para o vinho. Checkbox frango. No formulário. Checkbox do vinho. Ok. Vou criar aqui uns espaços porque é mais fácil de ler. Já fiz a ligação da checkbox. Agora vou fazer a ligação aos preços. Os preços também preciso de referenciar os preços para ir buscá-los aqui ao formulário. Então vou fazer TextView, exatamente. Vou criar aqui uma private TextView. Cá está. E vou criar TextView para o preço do frango, uma TextView para o preço do pão e uma TextView para o preço do vinho. Okay. Vou fazer na mesma aqui a ligação em baixo. Vou já copiar estas 3 linhas de código e agora vou apenas substituir os nomes correspondentes. Do frango, do pão e do vinho. Okay. Eu já fiz a ligação, agora posso começar a referenciar aqui os meus. Posso começar a trabalhar com estes objetos. Ora, o que é que eu pretendo? Eu pretendo ir buscar o preço de cada um dos items quando eles são escolhidos no pedido. Portanto, eu vou começar por criar implementar uma interface do Action Listener e vou começar com o nome do objeto, o checkPão. CheckPão, ou seja, se esta caixa de verificação, se esta checkbox for clicada, eu quero que aconteça um determinado evento e é isso que eu vou definir aqui. Vou chamar o método setOnClickListener. Penso que é setOnClickListener. Cá está. É este. Este método vai adicionar, por assim dizer, aqui e vai implementar uma interface listener. Mas aqui no Android Studio, ao contrário do Java que estamos habituados, ele vai passar por parâmetro, ou vai pedir por parâmetro uma view. Eu vou escrever new view. Eu não vou acabar de escrever tudo, porque o Android Studio, à semelhança de outros IDEs como o IntelliJ, ele cria logo o corpo das funções. Esta referência aqui, com este ícone desta forma, com estas chavetas, ele automaticamente vai criar o corpo das funções que eu tenho que implementar. E para isso, eu vou clicar aqui 2 vezes. Pronto, cá está. Ou seja, esta interface onClickListener vai ser acrescentada aqui a este método. Vai ser um método aqui do checkPão, da caixa de verificação do pão. Ora, o que é que eu quero? Eu quero verificar, quero saber se a caixa de verificação do pão for verificada, eu quero ir buscar o preço e acumulá-lo a um total a pagar. Okay? Então, para começar, eu vou criar uma variável total.
O total será um float, por exemplo. E vou inicializá-la aqui. Posso inicializar aqui a 0. Vai ser inicializada a 0. Aliás, aqui não. Vou inicializá-la cá em baixo. Vou inicializá-la aqui. O total igual a 0. E agora aqui vou verificar se a caixa então foi clicada. Foi vista, por assim dizer. If caixa check down. If check down is checked. Está. Este método retorna-me um booleano. Ele vai retornar true se a caixa tem um visto, ok? Um certo, por assim dizer. Pronto. Se foi verificada, se ela tem de facto um visto, então eu quero acrescentar ao total o preço do pão. Então para isso vou dizer que o total será acumulado mais igual ao preço do pão. TV text e o preço do pão. Cá está. Só que agora é necessário fazer aqui um parsing, é necessário converter estes formatos. Eu tenho que ir buscar o texto, ou seja, vou chamar aqui a propriedade, o método, peço desculpa, getText. E este getText vai-me buscar um objeto parecido com uma string, mas não é uma string. E para isso temos que fazer depois aqui mais uma alteração. Mas para já, este método vai-me buscar para aqui, para esta linha de código, vai buscar o preço que tenho no pão, que tenho aqui no formulário, o preço do pão, que já agora foi definido como 4, cá está. E este getter, por assim dizer, vai buscar uma char sequence, e eu quero uma string. Eu quero uma string e vou converter para toString. Okay? Mas eu tenho já o formato em string, mas isto serve-me para eu agora converter isto num número. Cá está. O próprio erro do IDE está a dizer que o que se pretende é um float e o que é fornecido é uma string. Portanto, eu preciso de um método que converta a string num float. E para isso, há de facto float.parseFloat. Este método parseFloat, o que ele faz é aceitar como parâmetro um formato string, que neste caso é apenas o número 4, que é o que está no formulário, e o que ele vai fazer vai convertê-lo num float, num número decimal, com vírgula flutuante, e vai acumulá-lo ao total. E isto acontece sempre que eu clicar com o dedo na checkbox do pão, ele vai correr este bocadinho de código. Okay? E o que vai acontecer é, se tiver o visto, cá está, se esta condição do if se verificar, se tiver o visto, ele vai acumular o preço do pão ao total. Mas se já tiver o visto, e se eu clicar, eu não quero que ele volte a acrescentar mais dinheiro, não quero que ele volte a somar o preço do pão. Eu quero que ele o tire, se não tiver. Portanto, else total menos igual, e agora vou fazer o parsing todo outra vez. Vou fazer o float parse float, e agora o que eu quero aqui dentro é text view com o preço do pão, aqui, com o método getText, o getter, para ir buscar o texto, que apenas tem o número 4, e este pedaço de código, como já disse, retorna uma char sequence, que não é uma string, é um objeto diferente, e eu tenho de forçosamente converter para string. Logo, há o método polymorph, chama toString, que vai converter para string. E vírgula. Portanto, e eu agora sim, já tenho aqui